assume a liderança do povo. Eles estão prestes a entrarem na terra prometida, depois de uma peregrinação de mais de 40 anos pelo deserto. Daqueles que saíram, os irmãos são sabedores, aqueles que saíram do Egito, somente 2 estavam vivos na entrada da terra prometida, e um destes foi Josué. Justamente este Josué que serviu durante todo o ministério, toda a caminhada, durante a peregrinação deste povo, do povo de Deus, ali pelo deserto, sendo alimentado por maná, sendo cuidado por Deus, pelas suas vestes, sendo guiado pelo próprio Deus, através de uma coluna de fogo durante a noite que clareava e aquecia, também por uma coluna de nuvem que fazia sombra para aquele povo e os guiava também durante o dia. E eles foram cuidados por Deus, e durante todo esse ministério de Moisés, naquela peregrinação, alguém estava muito próximo dele, e era Josué. Josué estava sempre servindo, sempre pronto, e é exatamente este Josué que Deus escolhe e que Moisés também prepara para ser o sucessor. E quando eles estão em Sitim, aproximadamente a uns 20 quilômetros das fronteiras ou da margem do Rio Jordão, que fazia fronteira com a terra que eles tanto sonharam, que eles receberam por promessa do próprio Deus de alcançarem, aquela mesma que os espias foram enviados por Moisés e viram que a terra era boa, era grossa, produtiva, as cidades eram fortificadas e que haviam gigantes, e que eles temeram e murmuraram contra Deus, e por causa dessa murmuração eles caminharam todo este tempo pelo deserto e tombaram pelo deserto, e Moisés também foi um dos que ficaram juntamente com aquela geração. Mas Deus levantou uma outra geração e este novo líder, e a partir do capítulo 1 de Josué, nós vemos ali alguns versículos incentivando a ele a ter bom ânimo, a ter coragem. Isso mostra que todos nós, seres humanos, por mais preparados que achemos que possamos estar, nós temos as nossas fraquezas e as nossas limitações. Isso não podia ser diferente com Josué. Josué está diante de um povo grande, está diante de um povo numeroso, uma nação que havia crescido, e com o compromisso de levar esse povo a entrar ou adentrar na terra que Deus havia prometido há tantos anos atrás ao seu povo, ao seu servo Abraão, e que faria dele a nação, e a nação agora está ali sobre o domínio, sobre o governo, a liderança de Josué. E depois do primeiro capítulo e do capítulo 2, onde nós vemos no capítulo 1, por exemplo, as palavras de ânimo do próprio Deus, dizendo: eu estou contigo assim como eu estive com o meu servo Moisés, tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso, ser valente. Mas ele ainda não tinha tido as experiências que Moisés tivera. Ele não tinha ainda, as pessoas não viam nele o líder que Moisés era, irmão Cícero. E é interessante nós observarmos isso, principalmente obreiros que estão na frente de trabalho, que os desafios, por maiores que sejam, por maiores que pareçam, se Deus estiver conosco, Ele nos garante a vitória. Se Deus estiver lhe conduzindo, se Deus tiver lhe chamado e você tiver convicção disso, fique tranquilo que na hora certa vai acontecer. Eu sou prova viva disso, Vivi momentos de incertezas no meu ministério. Em alguns momentos, me lembro lá atrás, ainda lá no início, morando lá no Pará, quem me apresentou ao diaconato foi o meu cunhado, que era pastor da igreja, e posteriormente, pouco tempo depois, a presbítero, que é uma função que ainda existe lá naquela região, naquela convenção, e um outro irmão que era diácono há muitos anos, tinha desejo de ser presbítero. E aí, na hora que saiu o nome dos novos presbíteros, o meu nome estava na lista, e eu, sem saber, fui à frente, oraram, e o nome do irmão que tinha desejo, já era diácono há muitos anos,
experiente, segundo ele, não estava o nome dele na lista, e ele ficou decepcionado e triste, e disse uma palavra de crente usada de Satanás. Você já viu isso? Não? Crente que é usado por Satanás para dar uma palavra? Basicamente é isso, né? Porque o irmão William, Deus usa, ou seja, Satanás usa quem está perto, né? Foi Judas quem traiu Jesus, ele estava bem pertinho sempre, e era de confiança, era quem cuidava do dinheiro. Aí o irmão levanta uma palavra, diz, uns presbíteros aí, com licença da palavra, que eu não sei se vai parecer um pouco imoral para alguns aí, mas é muito comum dizer lá na região na época, né? Dizia assim, uns presbíteros aí feitos nas costas, só porque é parente, só porque é isso, aquilo, outro. Irmãos, pense numa palavra que entrou no meu ouvido e desceu para o coração. Eu disse, eu vou largar esse negócio de mão, não tem necessidade disso aí não. Eu tenho meu emprego, eu tenho como me sustentar, eu não tenho necessidade de ficar escutando desaforo, só porque eu sou parente do pastor, não tem necessidade disso não. Eu não pedi para mim ser obreiro. Aí desceu para o coração e eu fui-me embora. Quero nem saber, eu vou largar isso de mão, e eu não sou obrigado a ficar escutando esses desaforos aqui não. Aí fui embora, eu dirigi ainda caminhando, fui para Redenção, cidade onde eu carregava, fiquei em Redenção, dei uma volta na cidade, procurando uma casa para alugar. Eu venho embora para cá, chego aqui, ninguém vai saber que eu sou crente, eu sou obreiro, vou me congregar aí, e pronto, vou ver minha vida sem estar escutando, né, esse tipo de palavra aí. Aí fui, procurei, encontrei uma mais ou menos, cheguei em casa, combinei com a irmã Nájida. Aí chega alguém lá em casa para fazer uma visita, como sempre alguém fazia. Aí disse que Deus estava falando. E aquela palavra não veio de Deus, veio de Satanás. E que a decisão que eu tinha tomado foi uma decisão precipitada. Deus não estava naquele negócio. Que Ele me queria exatamente onde eu estava para continuar fazendo a obra dEle, para Ele continuar me usando no ministério dEle. E não deixou nenhuma dúvida que era Deus que estava falando, e eu continuei. Depois de algum tempo, aí fui ordenado a pastor, e aquele irmão que disse aquela palavra, quando eu fui me embora de lá, que estava organizando as coisas para despedir, ele chega na porta lá de casa e bate, com lágrimas nos olhos. Aí disse, chamava irmão Désio, né? Disse, irmão Désio, eu vim aqui lhe pedir perdão por uma palavra que eu lhe disse naquele dia. Irmão, o elemento sabia que tinha sido usado pelo Satanás, obreiro, irmão, diácono da igreja. Eu queria lhe pedir perdão por aquela palavra. O Senhor é um homem de Deus, Deus tem compromisso com o Senhor, eu quero que o Senhor vá embora, mas me perdoe antes de ir. O Senhor já está indo, já está de mudança arrumada, mas me perdoe. Nos abraçamos, choramos, nos perdoamos. Mas o que eu queria só apontar com isso é que durante o nosso caminhada ministerial, nós enfrentamos essas dificuldades, essas vontades de desistir, de parar. E não era assim com Josué, não era diferente com Josué. Josué era também este, que é tanto que no primeiro capítulo nós vemos praticamente, aí até o versículo 9, o próprio Deus dando direcionamento, instruindo, dizendo tem bom ânimo. Isso vai continuar também até o final do capítulo. Mas no capítulo 2 nós temos a passagem que narra a ida de 2 espias a Jericó, que era a primeira cidade ao atravessar o Jordão em direção à terra prometida. Era a cidade de Jericó, uma cidade que tinha rei próprio, uma cidade que era fortificada, e o Senhor direciona Josué para enviar 2 espias, e eles vão, e tem toda aquela passagem que os irmãos conhecem, que eles foram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ela percebe que Deus estava no negócio, a ponto de dizer para aqueles 2 homens que o temor, um tipo de fraqueza, um desmaio tinha se apoderado de todas as pessoas que estavam em Jericó, que eles estavam prestes a serem dominados. E ela reconhece, através dos grandes feitos, volto a frisar isso novamente, irmã Ivanilde, que Deus é um Deus que fazia milagres e tinha propósito nos milagres. As maravilhas, os prodígios de Deus sempre têm propósito. E quando Raabe reconhece que Deus, que enviou aqueles espias para espiar aquela cidade, para ver a estratégia de guerra que eles traçariam, ela reconhece dizendo, olha, nós já ouvimos falar que o Deus de vocês tirou vocês lá do Egito.
com mão forte, atravessaram o Mar Vermelho, morreram os primogênitos, Deus cuidou de vocês durante a caminhada. Essa notícia desses milagres, quando chega aos ouvidos daqueles moradores de Jericó, eles estão pasmos, estão espantados, desmaiando de medo, de fraqueza, sabendo que daqui a pouco eles estariam sendo dominados pelos homens ou pelo exército de Israel. Josué, sabendo disso, enviou os espias, e quando os espias chegam, eles só têm uma confirmação. Por quê? Quem é que fez os milagres? Foi Deus. Quem foi que colocou o medo no coração daqueles moradores ou do rei de Jericó? Foi também o próprio Deus. Deus só estava cuidando, Deus só estava dizendo para Josué: eu estou contigo, tem bom ânimo, fortalece as pernas aí, rapaz, deixa de ser mole. Vamos lá, vamos enfrentar e nós vamos vencer. Porque as notícias que vieram dos espias, ainda lá 40 anos atrás, é que as cidades eram fortificadas, que o povo era gigante, e que eles olhavam e viam os judeus como se fossem, ou os hebreus como se fossem gafanhotos, ou como se fossem esmagados como pedaços de pão para ser devorados. Só que esse Josué é o mesmo que se levanta naquela época, irmão Marcos, para dizer que o povo estava enganado. Porque mesmo nós sendo mais fracos, mesmo nós sendo menores, mesmo nós sendo vistos como pequenos insetos, gafanhotos, mas se Deus estiver conosco, nós seremos vencedores, aleluia. Se Deus estiver conosco, Ele já se afastou deles e Ele irá vencer a guerra por nós. Então estar com Deus é certeza de vitória. Se você está com Deus, é certo que você vai vencer. Se você não abrir mão de Deus, olhe para cá que eu vou lhe dizer uma palavra e você vai entender isto como algo da parte de Deus. Se você não abrir mão da comunhão com Deus, Ele vai vencer as tuas guerras, Ele vai lutar por ti e você vai vencer. Por quê? Porque Deus é Deus de guerra, é Deus de batalhas, é Deus que tem prazer de lutar pelos seus e mostrar que Ele é poderoso. Amém? Capítulo 3, eles recebem uma ordem de Deus para atravessar o Jordão. Período de primavera, meses de março e abril do nosso calendário. As chuvas estão ainda terminando o período chuvoso. O Rio Jordão está cheio pelas ribanceiras. O texto vai deixar isso bem claro. Quando eles se levantam de Sitim, eles caminham durante um dia. Ou eles fazem uma caminhada de um percurso de aproximadamente um dia. E no dia seguinte eles iriam, ou daqui 3 dias eles iriam atravessar o Rio Jordão. Quando Josué fala para o povo dizendo: levantem-se, e chama alguns oficiais, alguns dos seus, e direciona este povo a andar no meio do acampamento, dizendo para o povo se preparar com alimentos, porque no dia seguinte eles partiriam. Josué não sabia como eles atravessariam o rio, como seria essa travessia. Uma coisa ele sabia, irmão Francisco, é que Deus havia dito que os faria entrar naquela terra, e se tinha o rio como uma barreira, Deus ia providenciar uma forma. E aí entra o jargão aí dos grandes pregadores: se o rio não se abrisse, o Senhor os faria passar por cima das águas, porque Ele tem o mesmo poder. Só que quando eles caminham até Sitim, quando eles chegam aproximadamente a 10 quilômetros do rio, eles acampam novamente, passam ali uma noite, e no dia seguinte eles vão seguir viagem. A ordem é que a Arca da Aliança, você só vai encontrar aqui e mais 2 vezes, a Arca da Aliança sendo conduzida por sacerdotes. Quando a arca era para ser conduzida no meio do povo, quando eles estavam caminhando pelo deserto, a arca estava no meio, não estava nem na frente e nem atrás. Os irmãos são sabedores que a Arca da Aliança simboliza a presença física de Deus no meio do seu povo. Ali estavam as tábuas dos 10 mandamentos, que simbolizava tudo que Deus queria que as pessoas obedecessem à sua palavra. Observe que nesse texto o Senhor vai dizer para Josué: levanta os sacerdotes, 12 deles, para conduzirem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança vai aproximadamente, o texto vai falar em 2.000 côvados, mas vamos trazer para nós, aproximadamente, Marcos Paulo, 1 quilômetro de distância.
quando eles começarem a andar, estiverem a 1 quilômetro, todas as pessoas que também tiverem, ou tanto o exército, quanto os homens, mulheres, crianças, animais e as bagagens, deveriam também seguir distante da arca, da presença do Senhor, aproximadamente 1 quilômetro. O que significa isso? A presença do Senhor, ela é importante, ela é vital no meio do seu povo. Sem a presença de Deus, nós não chegamos a nenhum lugar. É certo que estão tendo reverência, porque está distantes, mas ao mesmo tempo, todo Israel está avistando, ali vai a presença do Senhor. A presença do Senhor é quem nos conduz, a presença do Senhor é quem vai na frente. Se você quiser ter êxito nas suas empreitadas, entenda uma coisa: coloque Deus na frente, irmão Jailson, coloque Deus na frente, meus irmãos, porque nós só alcançaremos se o Senhor estiver na frente. Louvado seja o nome do Senhor. A arca vai na frente. Olha o que é que Josué vai dizer. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Lá na frente nós vamos fechar e você vai entender melhor. Quando Josué diz que os sacerdotes, ao chegarem às margens do Jordão, que está transbordando, está no seu período de cheia, o texto diz que quando os pés tocarem nas águas, as águas vão se dividir. Diferente da abertura do Mar Vermelho, aqui no Jordão, o que acontece? A água para de seguir o seu curso e a que está daqui consegue ou segue o seu curso, vai embora. É certo que fica seco. Deu para entender aí? Deu para entender, irmãos? É certo que fica seco a parte onde eles precisam passar. Quando a arca do Senhor chega e os sacerdotes que estão conduzindo a arca tocam os pés nas águas, as águas param. Aproximadamente 50 quilômetros está uma cidade chamada Adã. Muito provavelmente Adão, por causa, talvez, os historiadores vão dizer, devido à cor da argila, do barro daquela região, que era vermelho, o significado da palavra. Quando as águas pararam, ou criou-se uma barreira para as águas pararem, as águas que estavam da outra banda seguiram o seu curso e as águas se tornaram, ou seja, o rio se tornou uma estrada, um caminho para que eles pudessem passar. Primeiro, para nós entendermos, historiadores vão dizer, irmão Elineudo, que lá nessa região da cidade de Adã, provavelmente baseado em um noticiário que narra que em 1927 aconteceu um terremoto naquela região e algumas ribanceiras caíram e fecharam o curso do rio. Isso aconteceu também em um outro século anterior, só que em períodos em que não estava de cheia, o rio estava no seu curso normal. E para os historiadores, ou conhecedores, ou pesquisadores vão entender que o Rio Jordão não era um rio de muitas águas quando ele estava no seu estágio normal no período do verão. Mas no período que nós estamos narrando aqui, esta passagem, ele está cheio, ele está transbordando, ele está com muitas águas. Muito provavelmente não foi isso que aconteceu naquele período. Não aconteceu, talvez, esse terremoto, ou mesmo que tenha acontecido. Mas o que nos chama a atenção é que isso foi previsto por Josué, pelo menos um dia antes, quando Josué dá exatamente o momento que as águas vão parar. Aos sacerdotes tocarem os pés nas águas, as águas vão parar. Outra coisa, o texto vai dizer que eles atravessaram a pés enxutos. E é lógico que se um rio parar de correr a sua água, de repente essas águas não vão, ou seja, a lama não vai secar dentro de alguns minutos. Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos falando, irmã Lindalva, de um Deus de milagres. Se não fosse o Deus que estivesse no controle, o milagre não teria acontecido. Se fosse só mais alguma coisa, um evento da natureza, apesar de Deus também estar cuidando da natureza, Ele também dá ordem à natureza e ela obedece, não é o caso. Deus está dando as ordens para que aconteça tudo a contento, na hora exata. Deus está cuidando, porque a ordem é para que o povo atravesse o mar e chegue do outro lado. Isso tudo aqui, irmãos, vai ter uma simbologia muito interessante. Mas antes de chegar nessa parte, deixa eu ler novamente o versículo de número 5. Depois de Josué instruir
dizer tudo isso, que a arca do Senhor foi na frente, que a arca, os condutores da arca, ao toparem os pés nas águas, elas parariam e se tornariam a pés enxutos, eles passariam por aquele lugar. No versículo 5, irmão Ivan, disse Josué também ao povo. Ele está dando as instruções, e nas instruções ele chama a atenção do povo para uma coisa, e é o tema da nossa mensagem: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Por que Deus, através de Josué, exige a santificação do povo? Por que Deus, através de Josué, pede para que o povo santifique antes que ele realize o milagre? Deus precisa de nós para fazer milagre? Deus precisa de nós para fazer milagres, irmãos? Deus não precisa de nós para fazer milagres. Mas nós que precisamos dos milagres de Deus, precisamos obedecer ao que Deus está falando. Pelo menos 5 eu ouvi dando glória a Deus. Mas deixa eu dizer de novo, não é para você glorificar, não, é só para você entender. Se quiser glorificar, fique à vontade. Mas quando Deus quer fazer o milagre, é para abençoar o seu povo. Não depende de nós para Ele fazer milagre. Nós é que dependemos obedecer a sua voz para sermos alcançados pelo milagre, pela bênção, por tudo que Ele tem para dar para o seu povo. O Deus que nós servimos é um Deus santo. E Ele vai dizer através de Pedro, Ele vai dizer através da sua palavra: sede santos. Como diz o irmão Cesário, quem completa? Olha o que diz a palavra: sede santos. Por quê? A única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos santos. A única coisa que Deus está pedindo para nós nessa noite é para sermos santos, para vermos os milagres e as maravilhas de Deus acontecer novamente no nosso meio. Pastor, mas Deus tem feito milagres? Tem, porque Ele é bom. O Senhor tem mostrado que Ele está conosco durante todo este ano de 2022. Foram muitos cultos oferecidos em ação de graças a Ele aqui neste templo. Por quê? Porque Ele continuou cuidando do seu povo. Ele continuou suprindo as nossas necessidades. Porque Ele é um Deus santo e exige santidade de nós. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Olhe para cá. Esta santificação aqui, ela acontece de duas maneiras, aqui no Antigo Testamento. Uma santificação externa, as vestes eram lavadas, nós vamos encontrar isso em Gênesis, não me lembro o capítulo. Nós vamos ver o povo, Deus exigindo a santificação e eles lavando as vestes. Se você vê capítulo 33 ou 32, se não me falha a memória, de Gênesis, Jacó está voltando da casa de Labão, tem um encontro com Esaú, acontece um perdão ali, e ele vai para uma cidade chamada Luz. Quando ele chega ali naquele lugar, ele erige um altar, e na hora de oferecer o sacrifício, Deus fala para ele: santidade, santifica o meu povo. Ele chama todo o povo e diz: santificai-vos, trocai as vossas vestes, tirai os brincos das orelhas, do nariz, tirai a tornozeleira dos pés, as pulseiras, santificai, tirai os deuses estranhos do meio de vós, porque nós iremos subir a Betel, casa de Deus, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Aleluia. A única coisa que Deus está exigindo de nós, irmão Antônio Sanches, é santificação. Primeiro, santificação externa. Você dá testemunho, já foi dito aqui nessa noite, durante a oração do início. Nós testemunhamos com as nossas vidas. Você é visto como um crente, como um cristão por onde você passa. Não adianta você querer parecer com o Neymar ou com qualquer outra pessoa aí, influente da sociedade, e alguém olhar para ti e saber que tu é crente, assembleano, se congrega na Assembleia de Deus, que você testifica ou diz que é cristão, mas o seu corpo, a sua estética, as suas vestes não mostram que você é cristão. Tu não parece com um cristão. O que tu fala não é fala de cristão. O que tu veste não é roupa de cristão. O cabelo de manga chupada que tu usa não parece com cabelo de crente.
As roupas que tu usa, irmã, parecendo com as atrizes das novelas, não é roupa de crente. O que tu posta nas tuas redes sociais não condiz com o teu testemunho de crente. Você está longe de testemunhar com a tua vida, com o teu comportamento, que você é um cristão autêntico. Pode prosseguir, irmão? Oh, glória. Santificai-vos. Semana que vem vamos santificar, irmãos. Só que aqui está dizendo é hoje. Josué poderia muito bem dizer, Eliabe, se o Senhor for conosco, foi assim que Jacó disse com Deus, né? Depois que ele viu a escada lá, se tu fores comigo e me der, e me sustentar, e não faltar nada, quando eu voltar, eu dou o dízimo de tudo que eu tiver. Só que Josué chama o povo para fazer diferente. Olha, se fosse Jacó, talvez aqui, né? Abrindo aqui um parênteses, ou se fosse o Onésimo aqui, lá, Senhor, se tu fizer nós entrar naquela terra, se tu abrir o mar, quando nós chegar do outro lado, nós vamos santificar para ti. Não é assim que nós fazemos? Se eu estou precisando de um milagre, se tu como é que chama? Eu volto, né? Se tu for comigo nesse negócio, se tu fizer, se tu estiveres comigo, se eu alcançar, quando chegar lá do outro lado, eu vou ser mais crente, eu vou abençoar, eu vou fazer. Só que aqui Deus está chamando nós para fazer isso hoje. Ele quer fazer milagres. Irmão Antônio Marcos, Ele quer fazer milagres no meio do seu povo, da sua igreja. Você já é fruto de milagres. Ele já tem cuidado de ti durante toda a tua vida. Ele tem cuidado da tua família, tem suprido as tuas necessidades, assim como as minhas também. O que Ele está pedindo é para nós santificarmos hoje, para vermos os mistérios dEle acontecer amanhã. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Oh, aleluia. E falou Josué, o sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Quando chegaram lá, as águas se abriram e eles vieram logo atrás e atravessaram. Os condutores da arca pararam no meio do Jordão e eles foram passando. E Deus diz: levanta 12 homens aí, 12 obreiros do ministério lá de Josué, e pega cada uma pedra grande aí onde estão pisando aí os sacerdotes, e faz um monte aí do outro lado. Para quê? Para quando os nossos filhos perguntar: para que esse monte de pedra? Você vai dizer: foi o dia que o Senhor abriu este Jordão para nós atravessarmos a pés enxuto. Aleluia. Servir de memorial. Deus não quer que nós nos esqueçamos dos grandes feitos que Ele fez por nós, Marcos Paulo. Deus não quer que nós sejamos esquecidos daqueles grandes feitos que Ele fez do passado. Quem você era alguns anos atrás, onde você estava, jogado no lamaçal de pecado, estava perdido, estava indo de mal a pior. Alguém que olhou para ti e disse: ele não chega no ano que vem, crente não, ele vai se desviar, ele vai cair, mas você permanece aí servindo ao Senhor. Você chegou até nestes últimos dias deste ano 2022 de pé, dizendo: o Senhor está comigo, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, a doença não me venceu, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Termino. O Senhor fez eles chegarem ao outro lado. No capítulo 5 você vai ver a cidade de Jericó sendo dominada, depois que os muros caem, por outro milagre. Daí para frente só milagre. Mas a santificação, eu queria só finalizar com esta palavra. E esse texto, irmão Cesário, ela tem uma aplicação
para o que Jesus fez por nós, lá no Novo Testamento. Aqui Deus está usando Josué e a arca simboliza a presença de Deus. A arca vai na frente, ela entra no Jordão e ela abre a estrada para que as pessoas passem o Jordão, e depois que eles atravessam, a arca também segue e atravessa. Depois que ele chega no outro lado, as águas tornam-se novamente, historiadores vão dizer que depois de 24 horas de águas paradas, aproximadamente 4,5 milhões de pessoas atravessaram. Pastor, não era 6 milhões, não era mais gente não. Basicamente isso, porque algumas tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, está aí no capítulo 12, você pode ver, capítulo 4, versículo 12, eles receberam as suas terras do lado de cá do Jordão. Mas mesmo assim, os soldados, os soldados do exército dessas tribos foram lutar também em favor do povo de Israel, que atravessava e entrava ali naquele lugar. Voltando novamente para a aplicação, a arca, ela simbolizava o que Jesus Cristo faria por nós. Olhe para cá, quando Jesus morre, ele entra no Jordão. Eu e você, nós, não atravessaríamos o Jordão se Jesus não abrisse o caminho. Ele foi a primícia dos que morreram. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, santos, que vivem a santificação de Deus, quando nós partimos dessa vida para outra, ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele já abriu o caminho. Ele viveu aqui na terra, ele foi para os céus e foi através da morte. Ele morreu dizendo: todos aqueles que morrerem comigo ou em mim também alcançarão ou passarão por este mesmo caminho. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, mas Jesus Cristo já abriu o caminho para a salvação. A terra que eles estavam sonhando, a Canaã terrestre, aquelas terras, irmão Elvis, que emanam leite e mel, que eles desejaram, que eles sonharam, o Senhor os fez atravessar e chegar ao destino e vencer os inimigos. Olhe para cá, não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Esta igreja, hoje ela faz parte do Israel de Jesus Cristo. Nesse Israel aqui, era promessa voltados para ele, Israel de Deus. Nós fazemos parte agora do Israel de Deus, na nova aliança em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu, padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi na frente, ele disse: se vocês me seguirem, se vocês me acompanharem, como aquele povo acompanhou a arca, vocês vão chegar do outro lado. Se tiver alguém aqui com intenção de chegar do outro lado, levante pelo menos uma das suas mãos para os céus. E eu termino esta mensagem dizendo: o Senhor já venceu por nós, nós também venceremos, mas Ele exige: santificai-vos para alcançarmos a vitória. Nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Ó, irmã Edila, aqui é uma peregrinação, aqui é uma caminhada. Assim como eles tiveram que enfrentar os gigantes, as muralhas, o rio Jordão, toda aquela dificuldade para alcançar e tomar posse daquela terra. Oh, aleluia! Está dando para entender daí, tá, irmão Alvin? Está dando para entender? Essa caminhada nossa é cheia de tropeços, cheio de barreiras, cheia de rios caudalosos. Olhamos para um lado para o outro e dizemos: a correnteza vai me levar, eu não vou suportar, eu não vou resistir. Mas o Senhor diz: não, eu já venci, eu já atravessei. Olha para mim, me segue, continua caminhando. A Canaã celestial está logo ali, está do outro lado do Jordão. Fique de pé em nome de Jesus. Eu
Eu quero fazer um negócio diferente aqui hoje. Eu quero convidar você aqui à frente. Você que está passando por dificuldades. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei qual é o Jordão que está na tua frente. Eu não sei qual é o inimigo que você precisa enfrentar. Mas eu quero dizer, se você acreditar que este Deus ainda continua sendo o mesmo Deus que usou Josué, que atravessou aquele Jordão a pés enxutos, chega até aqui à frente. Eu acredito que o Deus que eu sirvo, que você serve, o Deus que te fez chegar até aqui neste dia 27 de dezembro, faltando 4 dias para virar o ano, Ele quer te dar vitória. Ele quer fazer você alcançar o objetivo. Que objetivo é? Ser vitorioso, chegar do outro lado, irmão Gils. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a este Deus, vale a pena andar em santificação, irmã Lucimar. Vale a pena dizer, eu sirvo a um Deus poderoso, a um Deus que sempre fez milagres e Ele nunca mudou. Quem mudou foi o povo, pararam de santificar, pararam e perderam o contato com Ele, mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua, Elon, sendo o mesmo Deus, continua fazendo os mesmos milagres, prodígios, maravilhas no meio do seu povo. Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua livrando, dando saúde para quem precisa. Ele continua sendo um Deus de sempre. Eu não posso deixar de perguntar, tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Se reconciliar com o Senhor nessa noite? Se tiver alguém, chega até aqui. Aleluia. Alguém para Jesus aqui nessa noite? Entrar o ano 2023 com Cristo no barco. Entrar com a garantia da salvação. Tem alguém aí ou não? Aleluia. Olhe para cá rapidinho, meus irmãos. Talvez você esteja pensando assim, pastor, está difícil. Talvez você esteja dizendo para você mesmo, não comentou nem com ninguém, eu não consigo. E você realmente não consegue sozinho, mas com o Senhor você consegue. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Não existe mais a Arca da Aliança, mas ainda existe a presença de Deus. E ela mora dentro de você, ela está dentro de cada coração. Você pode santificar a tua vida e dizer, Senhor, eu quero viver os teus milagres. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero experiências miraculosas, eu quero coisas grandes. E principalmente eu quero permanecer fiel até alcançar as mansões celestiais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, quero te apresentar a tua igreja, a tua noiva, a tua eleita, os teus filhos, as tuas filhas que chegaram aqui até a frente, Senhor, acreditando que Tu és um Deus que faz milagres, que Tu és um Deus que faz prodígios, maravilhas, assim como o Senhor foi com Josué, fortalecendo ele, dando ânimo a ele, dando estratégia de guerra para ele, dizendo para ele, Senhor, o que ele deveria dizer para o Teu povo. Aqui estamos nessa noite dizendo, Senhor, sê conosco, nos ajuda a atravessar o Jordão, nos ajuda a enfrentar os gigantes, nos ajuda a vencer as adversidades. Se a enfermidade, seja curada agora, em nome de Jesus. Espírito de depressão, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de ansiedades, cai por terra agora, em nome de Jesus. Seja vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Que todo laço que o inimigo possa ter tramado, armado contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja liberto. Se é uma maldição hereditária, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Seja liberto, em nome de Jesus. Alcance o que o Senhor tem para a tua vida, estenda as tuas mãos a Ele, viva a santidade, viva a sua palavra, obedeça a seus preceitos e viva
para Deus aqui na terra. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o teu bálsamo aí, Senhor. Passa o teu bálsamo sarador aí, Senhor. Entra neste coração, Senhor, e faz morada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar.